Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again, and today we will learn how to write a news, right? Or how to write a journalistic text, right? We have some examples to learn more about this kind of text, right? Vale lembrar que essa teleaula é baseada no material do PET, volume 6, do oitavo ano do ensino fundamental, é a quarta semana, ou seja, é a última semana de língua inglesa do PET, volume 6, do oitavo ano, tá bom? Vale ressaltar também que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele tenha mais uma opção para fazer chegar essa teleaula até você. Tudo bem? É importante também que você esteja com o material do PET impresso em mãos para melhor acompanhar essa teleaula, tá ok? O que eu sempre digo é que o objetivo dessa teleaula, assim como das outras, é auxiliar você na resolução do material do PET, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. Número 1, coloque o texto na ordem correta, numerando de 1 a 4. Então, o texto que vai aparecer aí para vocês, aí no material de vocês, está fora de ordem. Ele já vai aparecer aqui, para a gente ganhar um tempinho, ele já vai aparecer aqui na ordem correta. Então, à medida que eu for fazendo a leitura, vocês vão observando aí no material de vocês, para colocar na ordem correta. Tudo bem? Então, vamos começar. Aí tem uma coisa que é característica que ele vai falar do texto jornalístico, que é uma imagem. Essa imagem aí, pessoal, ela não está aí de forma aleatória, ela não está aí à toa. Vocês vão ver que é muito importante em um texto jornalístico uma foto, uma imagem, tá bom? Então, essa daí é uma imagem que foi retirada de uma reportagem, tá ok? Então, a gente tem aí uma legenda que está exatamente relacionando de onde foi tirado essa foto e qual é a data de acesso. A pessoa que acessou essa foto, que estava elaborando esse PET, esse material do PET, a data de quando ela acessou esse site e tirou essa foto desse site, tá bom? Então, vamos continuar, vamos para o texto. The two Brazilian scientists won the news for a very important job in combating the new coronavirus, sequencing the virus genome in record time, while sequencing in other countries takes an average of 15 days. A Brazilian team led by I will repeat. A Brazilian team led by them carried out the entire process in 48 hours. Sorry about the reading. Let's continue. These are Esther Sabino, director of USP's Institute of Tropical Medicine, ITM, and Jaqueline Goes de Jesus, postdoctoral fellow at USP's Faculty of Medicine. While sequencing in other countries takes an average of 15 days, a Brazilian team led by them carried out entire process in 48 hours. With the rapid discovery of the virus hereditary information that is encoded in its DNA, it becomes easier to track its evolution and record mutations, weakness, and strains of the coronavirus.
Então, aí, agora nós vamos para a tradução. Quem conseguiu acompanhar aí, ó, quiser dar uma pausa no vídeo para observar a sequência e numerar de 1 a 4 aí, de forma correta, pode dar uma pausa no vídeo. Então, vamos lá para o texto em português. A tradução. Duas cientistas brasileiras receberam uma notícia por um trabalho muito importante no combate ao novo coronavírus. Sequenciar o genoma do vírus em tempo recorde, enquanto o sequenciamento em outros países leva em média 15 dias, uma equipe brasileira liderada por elas realizou todo o processo em 48 horas. Uma coisa importante, pessoal, que eu quero comentar a respeito do Google Tradutor, tá bom? E qual a importância de ter aparecido aquela foto no começo da atividade? O Google Tradutor, ele vai traduzir isso aí para vocês, por isso que a gente pode usar o Google Tradutor, mas não confiar 100% no que ele traduzir, a gente tem que contextualizar o que a gente está traduzindo, e o Google Tradutor não consegue fazer isso, em relação ao gênero, certo? Como que o Google Tradutor, para quem for utilizar ele para traduzir o texto, como que o Google Tradutor traduziu esse texto? Ele traduziu no gênero masculino. Dois cientistas brasileiros receberam uma notícia por um trabalho muito importante. Então, lá no final, lá, por eles, realizou todo o processo em 48 horas. Então, o Google Tradutor, mesmo você colocando a foto lá, ele não vai saber contextualizar, ele não vai saber que está se falando de duas cientistas, mulheres, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado para contextualizar. Por quê? Se você não observar essa contextualização da foto, ou mesmo na continuidade do texto, que você vai ver que trata-se de duas mulheres, você vai traduzir de forma errada, tá certo? Se você confiar 100% no Google Tradutor, tá bom? Então, isso aí, pessoal, quem estuda a língua inglesa pode, não é pecado utilizar o Google Tradutor, mas tem que estar atento a isso daí, tá bom? Então, vamos continuar. São Esther Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, ITM, e Jaqueline Góes, né, de Jesus, pós-doutoranda da Faculdade de Medicina da USP. Tá ok? Enquanto o sequenciamento em outros países leva em média 15 dias, uma equipe brasileira liderada por elas, ele tinha traduzido isso aí como eles também, quem utilizou o Google Tradutor, realizou todo o processo em 48 horas. Com a rápida descoberta das informações hereditárias do vírus codificada em seu DNA, fica mais fácil rastrear sua evolução e registrar mutações, pontos fracos e fortes do coronavírus. Tudo bem? Quem quiser dar uma pausa aí para copiar a tradução, fica à vontade. Mas lembre-se, quem utilizou o Google Tradutor tem que ter noção de contextualizar o texto para não confiar 100% nele. Não se pode confiar 100% no Google Tradutor, porque ele pode descontextualizar o texto, tá bom? Então, vamos lá. Número 2. Agora é sua vez de reescrever este texto. Cada palavra do quadro refere-se a um dos parágrafos acima. Organize o texto e atribua um título a ele. Então, ó, ele pediu para você reescrever o texto. Na verdade, o que ele quer? É aquilo que a gente já fez. Ele quer que você ordene o texto de acordo com as partes que ele estiver referenciando aí. E dê um título para o texto, tá certo? Eu tenho alguns exemplos aí. Se você quiser colocar outro título para o texto, fique à vontade. Esse título que eu vou colocar aí para você é só um modelo, é só um exemplo. Então, não se fixe somente em copiar as respostas que eu estou apresentando. Tente, baseado nas respostas, fazer o seu material, tá bom? Então, vamos lá. Two Brazilian scientists perform important work in fighting the coronavirus. Duas cientistas, ali ficou errado, né? Duas cientistas brasileiras realizam um trabalho importante em combate ao coronavírus. Então, duas cientistas brasileiras, tá bom? Então, continuando. USP Faculty of Medicine
Faculdade de Medicina da USP. Então, onde que está falando isso no texto? Está lá, ó. The two Brazilian scientists won the news for the very important job in combating the new coronavirus, sequencing the virus genome recording, while sequencing other countries takes an average of 15 days. A Brazilian team led by them carried out entire process in 48 hours. Foi feito na Faculdade de Medicina da USP, como a gente viu na contextualização do texto, tá bom? Então, a tradução, ó. Duas cientistas brasileiras receberam uma notícia por um trabalho muito importante no combate ao novo coronavírus, sequenciar o genoma do vírus em tempo recorde, enquanto sequenciamento em outros países leva em média 15 dias, uma equipe brasileira, liderada por elas, realizou todo o processo em 48 horas. Se você quiser modificar esse parágrafo para referenciar a Faculdade de Medicina da USP, você pode, tá bom? Na verdade, é uma intenção da atividade, tá ok? Isso aí é só um modelo. Não quer dizer que a minha resposta está correta, tá, pessoal? É só um modelo para você produzir a sua resposta, tá certo? Não simplesmente copie. É o que eu sempre deixo claro. Não simplesmente copie as respostas. Pode ser que, como é um modelo de resposta, não seja muito bem a resposta que a atividade esteja pedindo. Então, eu estou referenciando partes do texto para que você possa produzir a sua resposta, tá bom? Então, vamos continuar. The two Brazilian scientists, as duas cientistas brasileiras. Então, qual que é o trecho do texto que fala isso? These are Esther Sabino, Director of USP's Institute of Tropical Medicine, ITM, and Jaqueline Góes de Jesus, postdoctoral fellow at USP's Faculty of Medicine. Então, são Esther Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, ITM, e Jaqueline Góes de Jesus, pós-doutoranda da Faculdade de Medicina da USP. Então, aí também tem uma outra referência à Faculdade de Medicina da USP, tá bom? Então, aí talvez não tenha muito o que modificar, porque está referenciando quais são essas duas cientistas brasileiras, tá certo? Então, continuando. 48 hours, ou 48 horas. Onde que está falando isso lá no texto? While sequencing in other countries takes an average of 15 days, a Brazilian team led by them carried out the entire process in 48 hours. Então, o que ele falou? Enquanto sequenciamento em outros países leva em média 15 dias, uma equipe brasileira, liderada por elas, realizou todo o processo em 48 horas. Então, vocês estão vendo que eu estou trazendo informação extra aí também, tá ok? Eu estou trazendo a tradução para você, para te ajudar aí no processo. Mas lembre-se, não simplesmente copie. A atividade do texto pede para você adaptar. Eu estou referenciando onde está essas partes no texto original, tá ok? Então, tente modificar o que eu estou apresentando aí para você, tá certo? Não simplesmente copie. Vamos lá. Evolution and Record Mutations. Evolução e registro de mutações. Onde que fala isso no texto? With the rapid discovery of the virus hereditary information that is encoded in its DNA, it becomes easier to track its evolution and record mutations, weaknesses, and traits of the coronavirus. Então, o que está falando aí? Com a rápida descoberta das informações hereditárias do vírus codificadas em seu DNA, fica mais fácil rastrear sua evolução, registrar registrar mutações, pontos fracos e fortes do coronavírus. Ok? Então, vamos continuar aí, pessoal. Vamos reconhecer as características de um texto jornalístico. O que vai ser proposto aí para você? Dependendo do professor, ele vai deixar que você faça o texto, produza o texto em língua portuguesa. Ele quer mostrar essa atividade para você qual é a estrutura de um texto jornalístico, tá bom?
Então, o que que acontece? Eu vou apresentar o texto teórico que está aí no PET de vocês e vou apresentar um modelo que foi retirado da internet de um texto jornalístico, de outro texto jornalístico, e vou explicando as partes do texto que ele está explicando aí para vocês, tá certo? Em cima de toda essa informação que eu vou trazer para vocês, você vai produzir o seu texto jornalístico, tá bom? Então, vamos lá. Number one, headline, ou então título. O que que o título faz? Ele informa o leitor sobre qual assunto é o texto. Depois, aí ele tem aí traduzido, né? It tells the reader what the story is about. Number two, byline, assinatura, informa quem escreveu o artigo e a data da publicação. It tells who wrote the article and the published date. Image, imagem, informa uma das ideias centrais do texto pela imagem, tá certo? It tells one of the central ideas from the text by the image. Caption, subtítulo, informa a descrição da imagem com frases curtas. It tells the image description with short sentences. Lead, condução, informa sobre quem, o que, quando e onde aconteceram os fatos. Normalmente, aparece em itálico embaixo do texto, embaixo do título, tá certo? It tells who, what, when, and where the facts happened. Number 6, body, corpo, ou seja, a parte do texto, né, onde a principal informação vai ser encontrada, tá ok? Informa os detalhes do artigo e vem organizado em parágrafos, tá certo? É a parte maior da reportagem. It gives the details from the article and it is organized into paragraphs. Letra A. Agora é sua vez de ser um repórter de jornal. Por um dia, faça uma reportagem sobre qual é a opinião das pessoas sobre a vacina, para coletar informações, entreviste pessoas próximas que vivem com você e lembre-se de usar a estrutura do texto jornalístico. Então, o que que eu vou fazer para vocês? Eu pesquisei na internet um outro texto jornalístico e vou usar ele como modelo das partes para você entender como você vai produzir essa atividade aí, tá bom? Lembre-se, se você copiar a reportagem que eu vou apresentar a seguir, como é simplesmente uma cópia, não vai valer para muita coisa. Então, a ideia é mostrar a reportagem como modelo para que você possa produzir a sua, tá bom? Então, vamos continuar. Título, né? Que quer dizer, o que o título faz? Normalmente, ele traz um resumo de tudo que você vai falar no seu texto. Uma estratégia de redação, que é sempre recomendado, é que você coloque o título, seja a última coisa que você faça quando você está produzindo o seu texto, tá certo? A última coisa que você vai colocar no seu texto é o título. Por quê? Como que você vai resumir uma coisa que você ainda nem escreveu? Então, por isso que, como o título trata de um resumo do texto que você escreveu, ele, na verdade, tem que ser a última coisa que você faz. Porque, como eu disse, como você vai resumir uma coisa que você ainda nem escreveu, tá bom? Então, continuando. Aí a gente tem o que ele falou lá, ó, a gente pode chamar isso aí de subtítulo, né? É uma prévia do que vai ser falado no texto, tá certo? E normalmente, como eu disse, vem em itálico, embaixo do texto, do título do texto. Boletim diário divulgado pela prefeitura neste domingo. Aí a gente está eu tirei essa reportagem do portal G1 e é específico da prefeitura de Uberlândia, tá bom, pessoal? Então foi tirado aí, ó, são dados do dia domingo 22, tá bom? Então, boletim diário divulgado pela prefeitura neste domingo 22 mostra que cidade atinge 704 óbitos pela doença e nenhum caso em investigação. Veja também o número de curados e ocupação dos leitos de UTI. Então, ele está te dando uma prévia do que vai ser falado na reportagem, tá ok? Depois, continuando.
a gente tem aí a assinatura, tá bom? Então, isso aí é uma opção que eles usaram, ó, que foi tirado por G1 Triângulo e Alto Paranaíba, 22/11/2020, 17 horas e 28 minutos, atualizado a 15 horas. Então, é de quando foi tirado de quando foi editado, foi postado esse texto, né? E uma forma de assinar seria o portal G1, né? De onde foi tirado essa reportagem. Então, isso aí é uma forma da assinatura. Você poderia ver nessa parte aí do texto também a sua assinatura, por exemplo, por Frederico Macedo Novaes, portal G1, Triângulo e assim por diante, tá certo? Não fui eu que escrevi esse texto aí, tá bom, pessoal? Lá na fonte de onde eu tirei esse texto, não existe autoria, o autor, né? Eu não encontrei, mas eu coloquei essa referência aí, e no final aí vocês vão ver que tem o link de onde foi retirada essa reportagem, tá bom? Então, continuando. Depois a gente tem aí a imagem que vai referenciar a respeito do que vai ser tratado na reportagem. E aí, embaixo dela tem uma legenda. Pfizer anunciou nessa quarta, 18, a conclusão dos testes de sua candidata à vacina contra a Covid-19. Então, o que que acontece, pessoal? Essa é uma informação importante, pode até auxiliar você na produção do seu material, tá ok? Então, depois, se você tiver acesso à internet ou tiver outros meios de acesso aí, você pode utilizar essa imagem aí para ilustrar a sua reportagem, tá bom? Mas não se esqueça de referenciar de onde você tirou essa imagem, tá certo? Então, continuando. Aí a gente vai para o corpo da redação, né? Que é a parte que, vamos falar assim, tá? A redação não, a reportagem, né? Não deixa de ser uma redação, né? Mas é onde está a maior parte da informação que vai ser propagada nessa reportagem, tá bom? 3 idosos morreram por Covid-19 em Uberlândia nas últimas 24 horas. Segundo o boletim diário divulgado neste domingo 22 pela Prefeitura, conforme dados, a cidade registra 704 óbitos pela doença e nenhum caso é investigado. Então, essa é a primeira parte do corpo, né? É um parágrafo. Vamos para o próximo parágrafo. Todas as vítimas estavam internadas na rede municipal de saúde, sendo uma do sexo feminino, de 76 anos, e 2 do sexo masculino, 69 e 78 anos. Então, isso aí foram dados recolhidos pelas autoridades, né, das autoridades. A reportagem recolheu os dados das autoridades, dos meios de informação que, por exemplo, a Prefeitura de Uberlândia concede para os veículos, né, de informação. Então, isso aí não foi inventado, tá certo? Como ele fala lá na atividade do texto proposto, é para você pesquisar, para você entrevistar e procurar fontes, né? Você não pode simplesmente inventar uma notícia, né? O repórter que faz esse tipo de coisa, ele pode ser até acusado de crime, né? De propagação de falsa notícia, tá ok? Então, o que ele está pedindo aí na atividade dessa produção de texto jornalístico? Que você entreviste, que você faça pesquisas para melhor informar o seu leitor, ok? Então, pessoal, aí está a fonte de onde eu tirei. Se você quiser copiar esse link aí para consultar essa reportagem como mais uma fonte de informação para a sua reportagem, você pode utilizar, tá ok? Depois, pessoal, a letra B faz essa sugestão do que é a sugestão. Após ter escrito sua reportagem, você pode transformá-la em um podcast. Os podcasts são programas de áudio em que os criadores falam e expõem suas opiniões, curiosidades ou notícias sobre os mais diversos assuntos e os ouvintes podem escutá-los na hora que quiserem. Utilize seu texto como base e grave um áudio relatando o que produziu. Você pode compartilhar com o seu professor ou professora, colegas e familiares. Então, vamos imaginar que hoje está muito em baixa, né? Aquelas rádios AM que têm o cunho muito mais jornalístico do que musical, né?
O podcast é muito semelhante a isso. Então, ele tem discussões, tá certo? Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, está vinculado à informação, à forma jornalística, tá certo? A divulgação de fatos. Então, o podcast é utilizado para isso. Qual que é o diferencial que eles falam aí? Ao invés de você escutar ao vivo, né, no momento que está sendo produzido aquele podcast, você tem a opção, né, por causa da internet, você tem a opção de escutar aquele podcast a hora que você quiser, né? É mais ou menos parecido com essa teleaula que eu estou gravando para vocês, né? Está sendo gravado agora, nesse momento, né, que eu estou falando aqui, mas você vai poder assistir essa teleaula a hora que você quiser, a hora que você tiver acesso, a hora que o seu responsável fazer chegar essa teleaula até você, você vai poder assistir essa teleaula a hora que você quiser. Então, isso é um exemplo de podcast, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a reportagem, fizer uma leitura dela, essa gravação vai ser referenciada, pode ser referenciada como podcast. Por exemplo, vamos fazer a leitura dele aí de novo. Uberlândia registra mais de 3 mortes por Covid-19 e o aumento de pacientes em enfermarias. Boletim diário divulgado pela Prefeitura neste domingo 22 mostra que a cidade atinge 704 óbitos pela doença e nenhum caso em investigação. Veja também o número de curados e ocupação dos leitos de UTI, por G1 Triângulo e Alto Paranaíba, 22/11/2020, 17 horas e 28 minutos, atualizada a 15 horas. Pfizer anunciou nesta quarta, 18, a conclusão dos testes de sua candidata à vacina contra a Covid-19. Foto Pfizer handout via Reuters. 3 idosos morreram por Covid-19 em Uberlândia nas últimas 24 horas, segundo o boletim diário divulgado neste domingo 22 pela Prefeitura. Conforme dados, a cidade registra 704 óbitos pela doença e nenhum caso é investigado. Todas as vítimas estavam internadas na rede municipal de saúde, sendo uma do sexo feminino, de 76 anos, e 2 do sexo masculino, 69 e 78 anos. Pronto, pessoal, concluímos o nosso podcast. Viu? É basicamente isso. Você vai escrever a sua reportagem e, se você tiver essa opção, você vai gravar o que você escreveu, tá bom? E enviar para o seu professor, tá certo? Isso caso você tenha essa opção, tá bom, pessoal? Então, continuando aí. Na verdade, a gente está encerrando a nossa teleaula, tá ok? Eu espero que o objetivo dela esteja sendo atingido, tá bom? Que é o quê? Auxiliar vocês quanto à resolução do material do PET. Lembrando que essa é a última teleaula do mês de novembro, ou seja, é a quarta semana do PET, volume 8, volume 6 do 8º ano do ensino fundamental, tá bom? Eu espero que essas teleaulas estejam realmente alcançando o objetivo delas, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.